Luísa estava no banco de trás do carro de seus pais adotivos. Carlos e Lúcia disseram que eles iriam passar o final de semana no campo. Luísa estava animada, pois queria ficar à beira do lago. Mesmo sem o movimento das pernas, ela ainda conseguia se divertir. Brincava com uma boneca enquanto seus pais olhavam um para o outro com olhares de nervosismo. A tensão entre eles era palpável, mas Luísa, focada em sua boneca, ainda não percebia o que estava por vir. "Vai ser divertido, né, mamãe?", disse Luísa sorrindo para Lúcia, que forçou um sorriso de volta. "Sim, querida, você vai adorar o lago", respondeu a mãe, a voz tremendo ligeiramente. Carlos, com as mãos apertando o volante com mais força do que o necessário, não respondeu. Ele apenas continuava dirigindo em silêncio, os olhos fixos na estrada. De repente, o carro começou a diminuir a velocidade até parar completamente no meio da estrada cercada pela floresta. Luísa levantou os olhos da boneca e olhou em volta, curiosa. "Por que paramos?", perguntou ela, confusa. Carlos olhou para Lúcia, que respondeu rapidamente. O motor está com defeito. Vamos consertá-lo, está bem?" Ela sorriu de novo, mas dessa vez Luísa notou que algo não estava certo. Ela era nova, mas já era boa em ler as expressões das pessoas. "Mas parece que o carro está funcionando", Luísa murmurou baixinho, desconfiada. Lúcia saiu do carro rapidamente e começou a tirar a cadeira de rodas do porta-malas. Luísa franziu a testa, observando a mãe. Algo estava definitivamente estranho. "Mãe, por que a gente está saindo do carro no meio da floresta?", perguntou Luísa, apertando a boneca contra o peito. "É só para dar uma volta enquanto seu pai conserta o carro." "Não se preocupe, querida. Vai ser rápido", respondeu Lúcia, mas seu tom de voz não convenceu Luísa. Carlos continuava mexendo no motor, ou pelo menos fingindo fazer isso. Seus olhos não encontravam os de Luísa, e a menina começava a sentir uma pontada de medo se formar em seu estômago. Lúcia empurrou a cadeira de rodas de Luísa pela trilha que levava para dentro da floresta. O calor do dia era intenso, e a luz do sol passava com dificuldade pelas copas densas das árvores. O silêncio só era quebrado pelos passos apressados de Lúcia e o ranger das rodas da cadeira. "Tá muito quente, mãe. A gente pode voltar para o carro?", pediu Luísa, já desconfortável. "Daqui a pouco, Luísa, vamos só mais um pouco", respondeu Lúcia sem olhar para a filha. Conforme avançavam na floresta, Luísa não podia deixar de notar que sua mãe estava cada vez mais nervosa. As mãos dela tremiam um pouco enquanto empurrava a cadeira, e ela continuava olhando para trás, como se estivesse com pressa de se livrar de algo. Luísa sentia um nó se formar em sua garganta. Ela foi adotada há apenas 6 meses, mas desde o início sempre foi boa em ler as emoções das pessoas. E agora ela sentia que algo estava muito, muito errado. De repente, Lúcia parou bruscamente, olhando em direção ao carro com uma expressão de alívio forçado. "Acho que seu pai está chamando", disse ela de repente, soltando a cadeira de Luísa. "Vou ver o que ele quer e já volto, ok?" Luísa assentiu lentamente, embora sentisse que algo terrível estava para acontecer. "Tá bom, mãe", disse com a voz baixa, observando Lúcia desaparecer entre as árvores, voltando na direção do carro. Agora sozinha, Luísa olhou em volta. O vento quente fazia as folhas das árvores balançarem, mas o ambiente ainda era sufocante. O lago estava ali perto, e apesar da situação estranha, a vista era bonita. Ela se sentia estranhamente presa naquela cadeira, vulnerável. Minutos se passaram, minutos que logo se transformaram em horas. "Mãe? Pai?" Luísa começou a chamar, sua voz carregada de preocupação. Nenhuma resposta. O sol já estava começando a desaparecer atrás das árvores, e o medo crescia dentro de Luísa. Ela chamou mais uma vez, desta vez com a voz mais alta e mais desesperada. "Mãe, pai, onde vocês estão?" Nada, só o silêncio da floresta. Luísa começou a sentir lágrimas se formando em seus olhos. Ela não queria acreditar no que sua mente começava a lhe dizer. Seus pais a haviam deixado ali, abandonada, sozinha. Com esforço ela começou a mexer a cadeira de rodas,
tentando voltar pelo caminho que sua mãe havia tomado. Suas mãos tremiam enquanto ela fazia força nas rodas, empurrando-se pela trilha. Quando finalmente chegou ao local onde o carro havia parado, sua pior suspeita se confirmou. O carro não estava mais lá. Apenas as marcas dos pneus no chão indicavam que algum veículo estivera ali. "Não", sussurrou ela, sentindo seu coração apertar. "Não, não, não." Ela começou a chorar, sozinha na floresta. O desespero a consumia. "Por que me deixaram aqui?", pensava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu fiz algo de errado? Eles não me querem mais?" Luísa olhou ao redor sem saber para onde ir. Gritar não adiantava, pois parecia que não havia ninguém por perto. O sol estava quase se pondo e a escuridão começava a se aproximar rapidamente. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e tomou uma decisão. Mesmo assustada e confusa, sabia que não podia ficar ali parada. Decidiu voltar para perto do lago onde sua mãe a havia deixado. Talvez alguém aparecesse por ali. Talvez, só talvez, eles voltassem. Com dificuldade, Luísa começou a rodar a cadeira de volta em direção ao lago, sua mente repleta de perguntas que ela temia nunca conseguir responder. Uma hora atrás, perto dessa região, Rafael chegou de carro. Ele estava chorando. Ele sentia que a vida não era fácil. 6 meses atrás, ele enterrou sua mãe. Ela teve câncer e, após uma longa batalha e várias quimioterapias, ela faleceu. 3 meses depois, a mãe de sua mãe, sua avó, também faleceu. Ela estava muito triste com o falecimento da filha e teve um AVC, do qual não resistiu. Rafael, já devastado pela morte de 2 pessoas queridas, se via sem chão. Seu único alicerce na vida era sua irmã, Janaína. Janaína sofria tanto quanto ele, mas tentava ser seu suporte. Pouco depois da morte da avó, Rafael começou a sentir sintomas estranhos. Uma dor de cabeça persistente, tonturas e então pequenos desmaios. Ele foi ao médico para entender o que estava acontecendo. Para seu desespero, ele descobriu que estava com uma doença terminal no cérebro. O tumor estava em um local inacessível para cirurgia e a quimioterapia não era uma opção viável. Além disso, o tumor era grande, o que significava que Rafael tinha pouco tempo de vida. O médico foi direto ao dizer que seus dias estavam contados, e isso esmagou o pouco de esperança que ainda restava em seu coração. Ele não contou nada a Janaína. Não teve coragem. Como poderia adicionar mais dor à vida da irmã que já havia perdido tanto? Ela estava se esforçando para ser forte, e Rafael simplesmente não conseguia ser o motivo de mais sofrimento. Agora ele estava ali, na casa do lago onde tantas memórias de sua infância ainda viviam. A família de Rafael era rica, e vários hectares daquela área, incluindo o lago, pertenciam a eles. Por ser um terreno particular, ninguém costumava ir até lá. Era um lugar isolado, perfeito para o que ele tinha em mente. Rafael não planejava voltar. Ele queria que aquele local fosse seu túmulo, o lugar onde ele passaria seus últimos dias, sozinho, sem causar mais dor a ninguém. Com esses pensamentos pesados, Rafael entrou na pequena casa do lago, onde o cheiro de madeira e umidade trazia lembranças de dias mais simples. Ele olhou ao redor, tocando os móveis envelhecidos, as paredes que haviam ouvido suas risadas e as vozes de sua mãe e avó. O lugar estava abandonado, mas para ele era perfeito. Depois de algum tempo em silêncio, Rafael decidiu sair da casa e caminhar até o pequeno barco amarrado no cais. Ele o desamarrou e lentamente remou até o meio do lago. O reflexo das árvores nas águas calmas criava uma imagem tranquila e, por um momento, Rafael quase sentiu paz. Ele olhou para o fundo do lago e deixou que seus pensamentos o consumissem. Eu poderia acabar com tudo agora, aqui, neste lugar que já me deu tanto. Enquanto esses pensamentos obscuros dominavam sua mente, algo à distância capturou seu olhar. Uma pequena figura à beira do lago. Ele apertou os olhos para ver melhor e, com surpresa, percebeu que era uma menina em uma cadeira de rodas. Ela estava de cabeça baixa, com as mãos cobrindo o rosto, chorando. O coração de Rafael acelerou. O que uma criança está fazendo aqui sozinha, nesse lugar isolado? Ele olhou ao redor,
tentando ver se havia alguém mais com ela, mas não viu nada além de árvores e a água do lago. O sol estava se pondo rapidamente, e ele sabia que em breve a floresta ao redor ficaria perigosa. O isolamento do local significava que ninguém deveria estar ali, muito menos uma criança indefesa. "O que está acontecendo?" murmurou para si mesmo, remando mais rápido agora. Conforme se aproximava da margem, ele sentia a urgência crescer. Todos os seus problemas pareciam se dissipar por um instante, e sua única preocupação agora era aquela menina. Quando estava próximo o suficiente, chamou. "Ei, você está bem?" A menina, que ainda soluçava, levantou a cabeça rapidamente, assustada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e sua expressão de pavor partiu o coração de Rafael. Ele se aproximou mais, parando o barco na margem e descendo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele gentilmente, se ajoelhando para ficar na altura dela. Eu... A menina tentou falar, mas o choro tomou conta novamente. Ela balançou a cabeça, incapaz de formar uma frase completa. Rafael sentiu uma pontada de empatia. Algo terrível havia acontecido. Isso era claro. "Calma, tudo bem. Não precisa ter medo. Eu sou Rafael. Qual é o seu nome?" "Luísa", disse ela entre soluços. "Luísa, o que aconteceu? Por que você está aqui sozinha?" Rafael perguntou, tentando parecer o mais calmo possível, embora sentisse uma preocupação crescente. Eles me deixaram", disse Luísa, finalmente conseguindo falar. "Quem te deixou?" "Meus pais. Eles disseram que íamos dar uma volta, mas eles me deixaram sozinha. Eu tentei voltar, mas o carro não estava mais lá." "Eles foram embora", disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Rafael ficou em choque. Quem poderia fazer algo assim com uma criança? Ele respirou fundo, tentando conter a raiva que começava a crescer dentro dele. "Eles não vão voltar, vão?" perguntou Luísa, com os olhos cheios de esperança, mas também de medo. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele queria lhe dar alguma esperança, mas sabia que não podia prometer nada que não fosse verdade. "Eu não sei, Luísa, mas eu estou aqui agora e vou cuidar de você. Não precisa se preocupar", disse ele, colocando a mão no ombro dela com cuidado. "O que vamos fazer?" perguntou ela, a voz fraca. "Primeiro vou te levar para um lugar seguro. A casa do lago está logo ali. Podemos descansar e pensar no que fazer depois. Você confia em mim?" Rafael perguntou com suavidade. Luísa olhou para ele por alguns instantes e, apesar do medo, assentiu com a cabeça. "Sim, confio." Rafael sorriu apesar de tudo. Por um momento, ele se esqueceu de sua própria dor e encontrou um propósito que não esperava naquele dia. Ele sabia que não poderia salvá-la de tudo, mas faria o possível para garantir que ela não estivesse sozinha. Lentamente, Rafael levou Luísa para a cabana. O caminho parecia mais longo do que realmente era, o silêncio da floresta sendo quebrado apenas pelo som das folhas sob as rodas da cadeira. Enquanto empurrava a cadeira, Rafael tentava manter a voz suave e reconfortante, embora seu coração ainda estivesse pesado com o que descobrira sobre sua própria condição. "A cabana é aconchegante", disse ele, tentando desviar a atenção dela dos acontecimentos recentes. "Eu passava bastante tempo aqui quando era criança. Minha mãe e minha avó adoravam esse lugar." Luísa, ainda com os olhos um pouco inchados de tanto chorar, balançou a cabeça, escutando-o com atenção. "Eu nunca fui a um lugar assim", comentou ela com a voz baixa. "É bonito, mas... eu fiquei com medo." "Eu sei. Não deve ter sido fácil o que você passou", Rafael respondeu, sentindo uma pontada no coração ao pensar na situação daquela menina. "Mas agora você está segura. Nós vamos cuidar de você." Quando chegaram à cabana, o sol já havia se escondido atrás das montanhas e a escuridão começava a dominar o ambiente. Rafael abriu a porta e ajudou Luísa a se acomodar no sofá, fazendo o possível para disfarçar sua própria incerteza. Enquanto ela se ajustava ao espaço, ele se dirigiu à cozinha para preparar algo para ela comer. "Você gosta de sanduíche de queijo?" perguntou ele, tentando manter a voz casual. "Gosto", Luísa respondeu, tentando sorrir. Rafael fez um lanche simples e o entregou a Luísa,
que começou a comer em silêncio. Ele a observou por um momento, sentindo uma mistura de alívio e inquietação. Sabia que precisava de ajuda. Sabia que sozinho não conseguiria lidar com aquela situação. Respirando fundo, ele foi até o lado de fora da cabana, puxou o celular do bolso e, depois de hesitar por alguns segundos, ligou para sua irmã. O telefone tocou 3 vezes antes de Janaína atender. Rafael? A voz de Janaína soou surpresa do outro lado. Faz tempo que não ouço sua voz. Eu sei, Rafael murmurou, sentindo um aperto no peito. Eu preciso da sua ajuda. Houve uma breve pausa do outro lado e Janaína respondeu com a voz preocupada. O que aconteceu? Onde você está? Rafael explicou a situação rapidamente, contando sobre Luísa, sobre como a encontrou no lago, sozinha e assustada. Janaína ouviu em silêncio, mas era evidente que ela estava em choque. Meu Deus, Rafael, claro, vou até aí, vou sair de casa agora, disse ela, desligando em seguida, sem esperar por mais explicações. Quando Janaína chegou à cabana, já era noite. Ela entrou e, ao ver Luísa no sofá, seu coração se apertou. Era impossível não criar uma conexão imediata com a menina, que a olhou com olhos tristes, mas cheios de esperança. Oi, Luísa, sou Janaína, disse ela com um sorriso suave, ajoelhando-se ao lado da menina. Vai ficar tudo bem, tá? Nós estamos aqui para cuidar de você. Obrigada. Luísa respondeu com uma voz frágil, como se o cansaço e a tristeza a estivessem dominando. Janaína se sentou ao lado de Luísa e começou a conversar com ela, fazendo perguntas simples sobre o que havia acontecido. Aos poucos, Luísa se abriu mais, contando sobre como seus pais a deixaram sozinha no lago e como Rafael a ajudou. A conexão entre as duas foi instantânea, talvez pela dor compartilhada que Janaína carregava. Ela queria ser mãe, mas, apesar de várias tentativas e tratamentos, nunca conseguiu engravidar. Ao ver Luísa ali, Janaína sentiu uma mistura de compaixão e carinho que ela mal conseguia explicar. A noite avançou, e depois de muita conversa, todos estavam exaustos. Rafael se despediu das duas, dando um leve beijo na testa de Luísa antes de se retirar para o outro quarto. Janaína ajudou Luísa a se acomodar na cama e ficou ao seu lado até que ela adormecesse. No entanto, Janaína não conseguiu dormir. Algo a inquietava, um sentimento de que Rafael não estava bem. Ela se levantou em silêncio, saindo do quarto de madrugada. A lua cheia brilhava sobre o lago, criando um reflexo prateado que se movia suavemente com as ondas. Janaína ficou alguns minutos observando a paisagem, mas não conseguiu relaxar. Enquanto caminhava de volta pelo corredor da cabana, ela notou uma escrivaninha com alguns papéis empilhados. Curiosa, aproximou-se e começou a folheá-los. Seus olhos se encheram de lágrimas assim que reconheceu o conteúdo. Eram exames médicos de Rafael. As palavras tumor cerebral inoperável saltaram à vista e a dor se espalhou por seu peito como uma corrente elétrica. Na manhã seguinte, Rafael acordou e encontrou Janaína na sala, de pé e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sem dizer uma palavra, ela correu até ele e o abraçou com força. Vai ficar tudo bem, Rafael. Eu estou aqui e vou estar com você sempre, sussurrou ela, tentando conter as lágrimas. Rafael, surpreso, percebeu que sua irmã sabia de tudo. Ele se sentiu, pela primeira vez em meses, mais leve. Não precisava mais esconder a verdade dela. Eles permaneceram abraçados por alguns minutos até que ouviram o som de Luísa se mexendo no quarto. Vamos cuidar da Luísa agora, disse Rafael suavemente. Janaína assentiu e foi até o quarto ajudar a menina a se levantar. Luísa estava um pouco mais animada, embora ainda visivelmente abalada. Eles tomaram café da manhã juntos, mas a conversa foi limitada. Janaína finalmente sugeriu que voltassem à cidade. Luísa, eu vou falar com seus pais, disse Janaína com cautela. Você quer vê-los depois do que fizeram? Luísa, olhando para o chão, balançou a cabeça negativamente. Não, eu não quero. Prefiro ficar com você. Janaína sorriu, embora seu coração estivesse pesado com a responsabilidade de cuidar da menina. Então, vamos para a minha casa primeiro. Deixo vocês lá e depois resolvo tudo. Janaína dirigiu com calma,
o som suave do motor preenchendo o silêncio no carro. Quando chegaram à sua casa, ela ajudou Luísa a entrar, deixando-a confortável. Agora restava a tarefa mais difícil: encarar os pais de Luísa e entender por que a haviam deixado para trás. Janaína estacionou o carro em frente à casa dos pais de Luísa, o coração disparado e a mente a mil. Ela respirou fundo, tentando se acalmar antes de sair do carro. Não conhecia aqueles dois, mas sabia exatamente o que eles haviam feito com Luísa. Seu sangue fervia só de pensar na crueldade com que a menina fora abandonada. Ela caminhou até a porta da casa e tocou a campainha. Depois de alguns segundos, a porta foi aberta por uma mulher de meia-idade com uma expressão confusa no rosto. Era Lúcia, a mãe adotiva de Luísa. "Pois não?" perguntou Lúcia, olhando para Janaína como se não soubesse o que esperar. Janaína encarou a mulher, sentindo uma mistura de raiva e desprezo. "Meu nome é Janaína. Eu sou a pessoa que encontrou Luísa", disse sem rodeios. "Podemos conversar?" Lúcia pareceu paralisada por um instante, como se estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Antes que ela pudesse responder, um homem apareceu por trás dela. Era Carlos, o marido de Lúcia e pai adotivo de Luísa. "O que está acontecendo?" perguntou ele com uma expressão de desconfiança. "Eu vim falar sobre Luísa", repetiu Janaína com firmeza. "A garota que vocês abandonaram na floresta." Carlos franziu a testa, claramente incomodado com o que estava ouvindo. "Abandonar?" Ele soltou uma risada forçada. "Acho que você está enganada, moça. Luísa se perdeu. Nós a estávamos procurando, mas quando voltamos ela já tinha desaparecido." "Se perdeu?" Janaína repetiu incrédula. "Vocês realmente esperam que eu acredite nisso? Luísa está em uma cadeira de rodas. Como é que ela poderia ter se perdido sozinha em uma floresta? O que vocês fizeram foi abandoná-la e simplesmente foram embora." Lúcia se mexeu desconfortavelmente, olhando de relance para o marido, mas Carlos não recuou. "Não sabemos o que essa garota te contou, mas ela tem uma imaginação muito fértil. Foi um acidente." "Já dissemos que íamos voltar para procurá-la", afirmou Carlos, cruzando os braços com uma postura defensiva. Janaína deu um passo à frente, sem se deixar intimidar. "Um acidente? Vocês deixaram uma criança vulnerável sozinha, sem sequer olhar para trás? Não é assim que uma família trata uma filha. Vocês não são pais, são monstros", disse ela, sentindo a raiva crescer a cada palavra. "Escute aqui", disse Lúcia, sua voz de repente mais dura. "Você está falando sem saber. Nós fizemos o que podíamos por Luísa. Não foi fácil, entende? Ela tem problemas. Não estávamos preparados para isso." Janaína olhou para Lúcia, chocada pela frieza na voz da mulher. "Problemas?" Janaína repetiu incrédula. "O problema aqui não é Luísa. O problema são vocês, que não têm ideia do que é ser responsável por outra vida. Vocês escolheram adotá-la e agora estão tentando se livrar dela como se fosse um fardo." Carlos se intrometeu, o rosto vermelho de raiva. "Está falando demais para alguém que não conhece a nossa vida. Luísa nunca se adaptou à nossa casa. Foi uma decisão difícil, mas fizemos o que achamos melhor. Não precisamos justificar nada para você", ele disse, a voz carregada de ameaça. Janaína cruzou os braços encarando os dois sem medo. "Melhor? O que seria melhor, então? Deixar uma menina morrer sozinha no meio da floresta? Porque é isso que vocês fizeram. Vocês não têm noção da gravidade do que fizeram, têm?" disse ela, firme, recusando-se a ser intimidada. Lúcia deu um passo à frente, nervosa, mas tentou manter um tom mais calmo. "Não faça disso algo maior do que é. Você não sabe o que se passa dentro da nossa casa. Não precisa se envolver nisso. Vá para casa e esqueça essa história. Vamos lidar com Luísa do nosso jeito", disse ela, tentando soar controlada. Mas Janaína não se deixou enganar. Ela sabia o que estava acontecendo ali. "Vocês querem que eu fique quieta, é isso? Querem que eu finja que nada aconteceu?" Janaína deu uma risada amarga. "Vocês acham que podem simplesmente fugir das consequências? Eu não vou permitir isso. Vou garantir que vocês paguem pelo que fizeram." Carlos avançou um pouco mais, ficando cara a cara com Janaína.
Acho melhor você pensar bem no que está fazendo, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Você não faz ideia de com quem está lidando. Podemos tornar sua vida bem difícil se continuar a se meter onde não deve. Lúcia, ao lado dele, balançou a cabeça. Escute, garota. O que aconteceu foi uma situação infeliz, mas você não vai ganhar nada se continuar com isso. Vá embora. Esqueça essa história, disse ela, com um tom que misturava desprezo e uma tentativa patética de ser conciliadora. Janaína olhou para os dois com repulsa. Ela não acreditava no que estava ouvindo. A frieza e a falta de remorso daqueles dois eram insuportáveis. Vocês acham que podem me intimidar? Janaína perguntou, sua voz fria e calculada. Acreditam que eu vou simplesmente virar as costas e fingir que não vi uma criança indefesa sendo abandonada pelos próprios pais? Vocês vão enfrentar as consequências, quer gostem ou não. Carlos cerrou os punhos tentando conter a fúria. Já chega! Você não sabe com quem está mexendo. Não temos medo de você. Se continuar, vai se arrepender. Mas Janaína não recuou nem um centímetro. A única coisa que me arrependeria seria deixar isso passar impune. Podem tentar o que quiserem. Vou expor o que fizeram com Luísa. E podem acreditar, não vai ser nada bonito para vocês, disse ela, girando nos calcanhares e se afastando da porta. Lúcia tentou novamente. Espere, você realmente quer começar uma guerra por isso? Você não vai gostar do resultado. Janaína olhou por cima do ombro e respondeu, sua voz gelada. Eu não comecei essa guerra. Vocês começaram quando abandonaram uma criança. E eu vou garantir que todos saibam disso. Ela saiu, batendo a porta com força atrás de si, o coração ainda acelerado, mas sabendo que estava fazendo a coisa certa. Carlos e Lúcia desejavam ter um filho. Os dois já estavam na casa dos 40 anos e em breve não conseguiriam mais ter filhos. Eles viam seus amigos casais com filhos e se sentiam excluídos da sociedade. O casal, sem querer esperar mais tempo, decidiu adotar uma criança. Entraram com o processo de adoção que demorou um pouco, mas finalmente conseguiram adotar uma menina saudável, Luísa. No começo, tudo parecia perfeito. Carlos e Lúcia levavam Luísa para festas com vizinhos e aniversários. Eles agora se sentiam mais aceitos pela sociedade, pois finalmente podiam se encaixar no círculo social que tanto desejavam. Passaram a ser convidados para passeios e eventos, e isso lhes trazia uma sensação de pertencimento. Porém, alguns meses depois que adotaram Luísa, uma notícia triste abalou suas vidas. Luísa começou a apresentar sintomas estranhos. Às vezes caía no chão do nada, e suas pernas falhavam sem explicação. Carlos e Lúcia, preocupados, a levaram para vários médicos. Depois de uma série de exames, descobriram que Luísa tinha uma doença degenerativa. A doença começou a piorar rapidamente, e logo Luísa não conseguia mais andar. Havia tratamento para sua condição, mas não uma cura definitiva. O tratamento poderia proporcionar a ela uma vida relativamente boa, e Luísa viveria bem até a velhice, mas isso exigia dedicação. O tratamento era caro, além de demandar tempo com idas constantes ao médico, noites acordadas e uma atenção que Carlos e Lúcia não estavam preparados para dar. Com o passar do tempo, o casal percebeu que não haviam adotado Luísa por amor, mas por status. A menina tinha sido a chave para que eles fossem aceitos socialmente, para que finalmente se sentissem parte do grupo de amigos que tanto admiravam. Agora, com Luísa doente, ela não atendia mais os requisitos que eles queriam para continuar se destacando entre os conhecidos. Isso é injusto, Carlos, disse Lúcia certa noite, enquanto estavam sentados à mesa de jantar. Não era isso que esperávamos quando decidimos adotar. Carlos, que há dias parecia mergulhado em seus próprios pensamentos, suspirou pesadamente. Eu sei, Lúcia, mas o que podemos fazer? Nós a adotamos, não podemos simplesmente devolver Luísa. Você acha que eu não sei disso? Lúcia retrucou frustrada. Mas nossa vida virou de cabeça para baixo. As noites no hospital, as despesas... Ela balançou a cabeça. Isso não estava nos nossos planos. Carlos coçou o queixo pensando em uma solução que para ele parecia cada vez mais distante. E se nós...
começou ele hesitante, sem conseguir completar a frase. Lúcia olhou para ele, a dúvida e o receio estampados no rosto. O que você está sugerindo? Carlos respirou fundo e, por fim, soltou o que vinha remoendo há dias. E se nós a deixássemos em algum lugar? Não podemos devolvê-la, mas ninguém precisa saber que a abandonamos. O choque no rosto de Lúcia foi evidente, mas conforme o silêncio se instalava entre eles, o que parecia absurdo começou a parecer uma saída possível. Ela sentiu uma mistura de culpa e alívio. Onde? Perguntou hesitante. Eu conheço uma área de floresta particular. Os donos quase nunca vão lá. Se a deixarmos lá, ninguém a encontrará tão cedo. Podemos seguir com nossas vidas. Carlos continuou, sua voz baixa, como se estivesse testando as palavras para ver se elas faziam sentido. Lúcia fechou os olhos por um momento, considerando a proposta. Era errado, e ela sabia disso. Mas ao mesmo tempo, a sensação de liberdade que aquela ideia trazia a fazia pensar que talvez essa fosse a solução para todos os seus problemas. Sem mais discussões, o plano foi traçado. No fim de semana seguinte, levaram Luísa para um passeio na floresta e, sem hesitação, a deixaram lá, sozinha. Alguns dias depois, quando Janaína encontrou Luísa e descobriu o que havia acontecido, ela imediatamente tomou a decisão de agir. Voltando para casa com a menina, Janaína abraçou Luísa fortemente. Não se preocupe, Luísa, nós vamos cuidar de você agora, prometeu Janaína, sentindo a raiva que crescia dentro dela pelos atos de Carlos e Lúcia. Eles não vão vir atrás de mim, né? Perguntou Luísa, a voz pequena e frágil. Não, querida, e eu vou garantir que eles não possam te machucar de novo, disse Janaína decidida. Naquela mesma noite, Janaína conversou com Rafael sobre o que havia descoberto e sobre a decisão que havia tomado. Eu vou denunciar os pais de Luísa, disse ela com firmeza, enquanto caminhava pela sala com o telefone na mão. Eles não podem sair impunes depois de algo assim. Rafael concordou com um aceno de cabeça. Vou ficar ao seu lado em tudo isso, Janaína. Não podemos permitir que eles façam algo assim e simplesmente sigam com suas vidas. Janaína não perdeu tempo. Ligou para a polícia e também para o conselho tutelar, relatando o caso de abandono. Os dias seguintes foram um turbilhão de eventos. Os pais de Luísa foram intimados e uma investigação foi aberta. O conselho tutelar também ficou responsável por monitorar o bem-estar de Luísa, enquanto o caso seguia em frente. Enquanto isso, Luísa foi acolhida por Janaína e seu marido, Roberto. Eles abriram as portas de sua casa e de seus corações para a menina, fazendo de tudo para que ela se sentisse segura e amada. Rafael, por sua vez, estava sempre presente. Todos os dias ele visitava Luísa, trazendo palavras de conforto e carinho. Eles criaram um vínculo forte, e Luísa sentia que finalmente havia encontrado uma família de verdade. Obrigada por tudo, disse Luísa a Rafael, em uma tarde em que ele a ajudava a ler um livro. Eu sei que não sou sua família de verdade, mas vocês me tratam como se fossem. Rafael sorriu, apertando levemente a mão dela. Você é nossa família, Luísa, e vamos garantir que nada de ruim te aconteça de novo. Meses passaram desde o início do processo e, finalmente, Carlos e Lúcia, os pais adotivos de Luísa, foram condenados por abandono de menor. O tribunal determinou que, além de uma indenização significativa, ambos cumpririam pena de prisão. A justiça, embora não apagasse os traumas de Luísa, trouxe um certo alívio para Janaína e Rafael, que agora podiam concentrar-se inteiramente em cuidar da menina. Luísa havia encontrado um verdadeiro lar com Janaína e Roberto. O casal, que sempre sonhara em ter filhos, viu em Luísa a chance de oferecer o amor que carregavam por tanto tempo. Para Luísa, que antes experimentara o abandono e a rejeição, encontrar-se em um ambiente onde era acolhida com tanto carinho era como renascer. Você é a filha que a gente sempre quis ter, Luísa, disse Janaína, enquanto ajudava a menina a se acomodar no sofá uma tarde. Obrigada por tudo, tia Janaína, respondeu Luísa com um sorriso tímido. Eu me sinto em casa agora. Enquanto isso, Rafael, cuja saúde continuava a piorar, encontrou em Luísa um novo sentido para sua vida. Embora soubesse que seu tempo estava se esgotando, dedicava cada minuto que tinha a cuidar da menina.
Ele a chamava carinhosamente de minha pequena guerreira, e Luísa, por sua vez, o chamava de tio Rafael, um título que ela adotou com afeto. Tio Rafael, eu vou te ver amanhã, né? Perguntou Luísa certa noite, enquanto ele a ajudava a subir na cama. Claro, minha pequena. Sempre que você precisar de mim, estarei aqui, respondeu ele, com um sorriso caloroso, tentando esconder o cansaço que sentia. Determinado a proporcionar a Luísa o melhor tratamento possível, Rafael usou todo o dinheiro que tinha para procurar os melhores especialistas na condição degenerativa dela. Apesar de seu estado piorar lentamente, Rafael não se importava. Cada centavo gasto em Luísa, cada viagem a médicos e cada noite mal dormida valiam a pena para ele. Não quero que ela tenha o mesmo destino que eu, Janaína, confessou ele à irmã em uma das visitas ao hospital. Se eu puder fazer algo para garantir que Luísa tenha uma vida longa e feliz, eu já terei cumprido meu papel. Janaína olhou para o irmão com os olhos cheios de lágrimas. Embora sentisse a dor de ver Rafael piorar, ela sabia que ele estava em paz consigo mesmo, dedicando seus últimos dias ao que mais importava para ele. Você está dando a ela uma chance que ninguém mais daria, Rafael. Eu não sei nem como te agradecer por isso, disse Janaína, segurando a mão dele com força. Com o passar dos meses, os médicos que cuidavam de Luísa começaram a notar um progresso significativo. O tratamento, embora caro e demorado, estava funcionando melhor do que o esperado. Janaína e Rafael não podiam acreditar quando, em uma tarde de primavera, enquanto estavam sentados na varanda de casa, viram Luísa se levantar com o auxílio de muletas e dar seus primeiros passos. "Tio Rafael, olha!" gritou Luísa com o rosto radiante. Rafael observava a cena, emocionado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Para ele, aquele momento valia mais do que qualquer outra coisa que poderia ter vivido. "Você está fazendo isso, minha pequena guerreira", disse ele, com a voz embargada de emoção. "Eu sabia que você conseguiria." Janaína, que também não conseguia conter as lágrimas, abraçou o irmão com força. "Isso é graças a você, Rafael. Você deu a ela essa oportunidade", disse ela emocionada. No entanto, com o passar do tempo, a saúde de Rafael começou a se deteriorar mais rapidamente. Já não conseguia acompanhar as atividades de Luísa com tanta frequência e logo precisou se mudar para a casa de Janaína, onde ela e Roberto cuidariam dele. Janaína, com todo o carinho do mundo, se dedicava ao irmão nos seus últimos dias, retribuindo a força que ele havia demonstrado ao cuidar de Luísa. Certa noite, enquanto a lua iluminava o quarto em que Rafael repousava, ele chamou por Janaína e Luísa. As duas entraram no quarto silenciosamente, já sabendo que o momento de despedida estava próximo. "Jana, Luísa", Rafael começou a falar com a voz fraca, mas cheia de amor. "Eu só quero que vocês saibam que não me arrependo de nada. Vocês me deram mais felicidade do que eu poderia imaginar. Luísa, você é uma menina especial e eu tive o privilégio de fazer parte da sua vida." Luísa, com os olhos marejados, segurou a mão de Rafael. "Eu te amo, tio Rafael", disse ela com um nó na garganta. "Eu também te amo, minha pequena guerreira", respondeu Rafael sorrindo com ternura. "Um dia, a gente vai se encontrar de novo. Isso não é um adeus, é só um até logo." Janaína apertou a outra mão de Rafael, tentando conter as lágrimas. "Eu te amo, Rafa. Sempre vou te amar", disse ela com a voz embargada. Rafael fechou os olhos lentamente, com um sorriso no rosto, e assim, em paz, deu seu último suspiro. O luto que seguiu foi profundo, mas tanto Janaína quanto Luísa encontraram consolo nas últimas palavras de Rafael. Ele havia vivido seus últimos dias com propósito e deixado uma marca indelével em suas vidas. Luísa, que um dia fora abandonada por quem deveria ter cuidado dela, agora tinha uma família que a amava de verdade. Ela sabia que, apesar da dor da perda, Rafael sempre estaria com ela, em espírito, em cada passo que ela desse. "Tio Rafael sempre estará conosco", disse Luísa a Janaína, certa manhã, enquanto olhavam o nascer do sol juntas. "Sempre, minha querida, sempre", respondeu Janaína, abraçando-a com força, sentindo que, de alguma forma,
Rafael estava ali, cuidando delas.